Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o William, este é o Fanzine. O papo de hoje é de literatura e eu tô falando de uma leitura de peso. O nosso amigão aqui, ó, o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E com ele a gente vai aprender que, sim, se julga e se compra um livro pela capa. Que as tretas do livro não ficam só na ficção. E que ter dinheiro faz sim diferença. Mas calma que vocês vão entender, a coisa não é bem por aí. Então solta a vinheta aí, vamos lá. Antes de mais nada, se você curte dicas de HQ, livros, música, games, já deixa o seu curtir, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Então agora vamos para o que interessa. Conde de Monte Cristo é um clássico da literatura universal. Junto com outros títulos do autor, como Os Três Mosqueteiros e O Homem da Máscara de Ferro, soma aí mais de 300 adaptações, seja para teatro, quadrinhos, cinema, televisão. Revenge, por exemplo, o seriado americano, é baseado em Conde de Monte Cristo. E sabe qual outra obra também presta traços do enredo? O clássico de João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil. Concluído em 44 na França, o romance foi lançado entre 44 e 46 na forma de folhetim. Folhetim é uma forma de lançamento em que determinada obra é publicada encartada de forma episódica dentro de outra publicação, como um jornal, por exemplo. No Brasil existiram folhetins também, e inclusive o Conde de Monte Cristo foi lançado por aqui logo depois que ele foi concluído por lá. E não só isso, não parou por aí. Anos depois, os jornais ainda continuavam lançando, porque eles entendiam que a história ajudava a vender jornais. Por aqui ainda, em terras tupiniquins, a obra também foi adaptada pela literatura de cordel. Todas essas informações estão em um trabalho acadêmico que eu encontrei na internet, fazendo ali a pesquisa para o vídeo, que estuda um pouco das influências da obra, e isso já mostra o quão influente ela é. E eu vou deixar o link para vocês na descrição. Mas agora vamos voltar um pouquinho. A obra originalmente foi lançada em 3 partes, episódicas, como se fosse assim 3 temporadas de um seriado. Junto, tudo soma mais de 1.200 páginas. Em 1846 é lançada a primeira edição compilada da obra, em 2 volumes, logo após ela ser lançada no formato folhetim. Em 98, essa edição é relançada na França. E é esse texto que o tradutor Herculano Vilas Boas usa para fazer essa edição aqui, de 2017, da editora Martin Claret. Bom, vamos falar um pouco desse livrão aqui então. Ele possui capa dura, possui na capa interna aqui um design bem classicão, possui essa jaqueta dupla porque, acredito eu, tem 2 artes. E essa daqui explica um pouco quando eu digo que a gente julga e compra um livro pela capa. É uma brincadeira, mas é que sempre quando eu ia em alguma livraria e via na vitrine essa arte, eu sempre comentava, tá? É uma edição bacana, de peso aí, que o único ruim dela é que ela dói o dedo de ler, de tão pesada que é. Bom, mas o que é esse O Conde de Monte Cristo? Conde de Monte Cristo narra a história do marinheiro Edmond Dantes, um sujeito comum, que tinha acabado de receber uma promoção no navio em que trabalhava, estava noivo da bela catalã Mercedes, mas que por inveja de outras pessoas, acaba visto como um traidor da pátria. Preso, ele é jogado nas masmorras do temido Castelo de If. Lá ficaria por anos. Levado à beira da loucura e colocando a sua vida na balança por diversas vezes, ele conhece um suposto louco, o Abade Faria. Com ele, compartilha histórias, ensinamentos, esperança, um plano de fuga e uma fortuna. Fortuna? Mas como assim? Mas ele escapa do castelo? Curioso, né? Vai ter que ler para saber. E é aí que a treta começa, e a gente acompanha o surgimento do misterioso e exótico Conde de Monte Cristo. Rapaz, se você achava que sabia alguma coisa de vingança, meça suas palavras, parça. Isso aqui não é uma simples vingancinha não, é a mãe de todas elas. Com o decorrer do enredo, você vai acompanhando os pontos se ligando e o posicionamento das peças ali no tabuleiro da história. Cada personagem é um peão movimentado com maestria no joguete de vingança do Conde. É muito interessante observar as nuances, as virtudes e as dúvidas que acompanham o nosso personagem principal, que em alguns momentos assume até uma presença meio divina, como se fosse algo superior, uma entidade, um agente da providência. E aqui que você vê o quão clássico e universal é a parada.
Clichê também, claro, até porque o tema de vingança não é uma novidade na literatura e existe desde que o homem é homem. Mas o que surpreende aqui mesmo é a escala que a coisa toda toma. E aí você pensa nas tragédias gregas, na dramaturgia do teatro, nas novelas e nas novelas mexicanas. A coisa toda flerta, mas flerta, não quer dizer que é. Com um caricato, com algo meio rocambolesco, e fica impossível você não pensar nas Sorayas Montenegro, nas Paula Bracho. Tenho que voltar muito rica e poderosa para poder me vingar. E tudo isso também porque a linguagem aqui é bem comum, não é nada rebuscado, apesar de ser um clássico da literatura. Dumas era um escritor da massa, com uma abordagem popular. Ele escrevia sobre o homem comum. Inclusive isso e um outro detalhe fez com que ele demorasse a ser considerado um escritor do cânone francês. E qual o outro detalhe? Ele era descendente de negro. E por mais grandiosa que seja a obra, ela é inspirada em um fato real. Quê? Na história de François Picot. Dumas teve acesso a alguns relatórios de polícia na época. Ele sempre fazia isso, pelo que dá a entender. Até para colher, acho que algumas coisas das histórias. E ali ele viu a história de François Picot, que era um sapateiro que na época, por inveja, não sapateiro, que na época... Isso é outra coisa. Ah, tá vendo? Não dá pra gravar assim, a produção não me leva a sério. Dumas tinha acesso a alguns relatórios de polícia da época. Talvez ele fizesse isso até com uma certa frequência para colher algumas ideias ali, ou porque interessava, ele era curioso, sei lá. E em uma dessas lidas, ele viu a história do sapateiro François Picot, que por uma brincadeira, entre aspas, foi preso na véspera de seu casamento e considerado um traidor da pátria. Ele leu aquilo, achou fantástico essa ideia, trocou alguns pontos, floreou outros e imaginou, e se esse cara voltasse para se vingar? Assim nasceu Conde de Monte Cristo. Essa história, assim como outros detalhes, é melhor abordado no prefácio dessa edição, escrito pelo poeta, ensaísta e tradutor Oleg de Almeida. Outro ponto interessante é que, diz a lenda, Dumas tinha um colaborador em suas obras, chamado Auguste Marquet. Mas isso não é creditado oficialmente na obra, e nem em outras obras, pelo menos pelo que eu sei. O que conta é que Dumas era um cara meio desregrado ali no que dizia dinheiro, e assumindo uma dívida com Auguste, ele foi processado por isso. Só que para receber essa quantia, Auguste teve que abrir mão dos direitos das obras. Pelo menos isso é o que a história conta. Não sei se é isso exatamente que acontece, porque eu não encontrei uma informação mais precisa sobre o fato. Este Auguste existiu, ele era um professor francês, atualmente parece que até um biografista francês, inclusive biografista do Alexandre e biografista do Auguste, que está lançando algumas obras que elucidam um pouco esses casos, lá na França. Bom, galera, essa foi a dica... Deixa eu deixar assim, né? Só isso, eu faço no confundo tudo isso. Ah, mas você quer que eu conte a história? É porque assim, se conta a história, e não pode contar a história. Tá bom. Porque o legal é a pessoa ler, pra descobrir como que aconteceu. Ah, vai ler, todo mundo vai ler. Eu li e nem pode ler. Poder pode, né? Bom, galera, essa foi a dica de leitura do fanzine de hoje, o Conde de Monte Cristo. Aproveita que tá na quarentena aí, dá tempo de se comprometer com ele, com o amiguinho aqui, é pesado, é robusto. E aqui vai uma dica para quem vai ler ou está lendo o Conde de Monte Cristo. Quando chega na parte 5, desenrola, força. Força. É que daqui, depois quando você termina, você vai... Porque aí é quando começa a acontecer tudo, assim. Se você leu, vai ler, se interessou, deixa um comentário, não se esqueça de dar um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E como já dizia o saudoso Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Falou, galera. Fui.